O ódio a Cristo parece que tem uma relação direta com o ódio à própria estrutura da realidade. Olha, diante disso, talvez o tema da Eucaristia, que é tão cara a esta Semana Santa que estamos vivendo hoje, né? Sexta-feira da Paixão, de 21, que a gente relembra que a Eucaristia exatamente está no, como se fosse exatamente a síntese da própria paixão, morte e ressurreição. A Eucaristia estaria nesse núcleo aglutinador desse grande mistério. Olha, assim como hoje nós estamos vivendo um mundo, não é? Um mundo pandêmico, pós-pandêmico, e que se fala que grandes campos de alterações profundas estão aí já aos nossos olhos acontecendo. Se fala, por exemplo, na questão da biologia, grande campo de alterações assim, né? Com a máscara, com a picadinha de abelha, com o distanciamento social, o homem é o alvo. Então a biologia é este grande campo de atuação nesse mundo pandêmico, pós-pandêmico. O outro grande campo seria a questão da informática, o grande campo da info, né? A presença virtual, todo o desdobramento da inteligência artificial. Um outro campo seria a questão da cognição, né? As técnicas cognitivas, aí o papel da mídia, o papel da manipulação das massas, e também a questão da nanotecnologia, que está imbrincadamente relacionada com a biologia e com os demais campos que tentamos esboçar aqui, que a própria cruz, em seu formato, parece sugerir. Ora, então, para a gente tentar aprofundar alguma coisa no espírito desse vídeo, desse canalzinho aqui de especulação, de sugestão de estudo, a questão da Eucaristia enquanto vinculada à própria estrutura da realidade poderia ser aprofundada para quem possa, para quem tenha realmente, inclusive, saúde, disposição e fôlego, por exemplo, a partir de uma obra tão densa e tão profunda e difícil que eu não me aventuro a decifrar, apenas tem uma pequena aproximação e, pelo que eu pude perceber assim, bem superficialmente, já me possibilita ousar sugerir que este livro de Xavier Zubiri, esse grande filósofo espanhol, possa ser tomado como um ponto de partida, um mote para essa discussão em torno da questão da estrutura da realidade, em que a Eucaristia aparece assim de uma forma bastante forte, bastante, como é que se diz, iluminante. A Eucaristia ilumina a questão da estrutura da realidade. Então, no contraponto, ficaríamos então com alguma coisa do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, conversando com o livro de Xavier Zubiri, O Problema Teologal do Homem, o Cristianismo. Ora, esse livro, na verdade, ele faz... Vou deixar aqui que ele é pesado, a gente não pode, né, ficar mexendo muito. Esse livro aqui, vou deixar aqui de ladinho, esse livro de Xavier Zubiri, ele é um livro, não é, que compõe a trilogia em que trata da questão da experiência de Deus. A experiência de Deus em si mesmo, seria o primeiro volume, a experiência de Deus ao longo da história das religiões, e a experiência de Deus no tocante ao cristianismo, este ápice dessa manifestação. E tem um artigo aqui nesse livro, que é um apêndice de leitura, em que ele trata da questão realmente da Eucaristia em si, em que ele aponta, exatamente nesse livro, que a Eucaristia traria, sim, pelo menos três grandes problemas, três ordens de problemas assim, a serem, né, enfrentados, que é a questão da presença real, um segundo problema, poderíamos chamar de o modo de presença, e um terceiro problema, a razão formal da Eucaristia. E aí, a gente conversaria com alguma coisa do filme A Paixão de Cristo, e lembrando também a nossa realidade que estamos vivendo hoje. Essa realidade terrível, né?
pandêmica e pós-pandêmica. Ora, a própria questão do uso da máscara, né, de alguma forma lembra, talvez, alguma coisa do modo de presença como problema no estudo da Eucaristia. A questão da picadinha de abelha estaria, quem sabe, para algo próximo à razão formal da Eucaristia. E a presença real, um problema a ser enfrentado no estudo da Eucaristia, talvez na dimensão do próprio distanciamento social, que aqui, na verdade, é o distanciamento vertical. Para um Deus presente, o distanciamento social parece sinalizar um distanciamento do próprio Deus. Essa verticalidade misteriosa. O uso da máscara como negação, né? Lembrando também a própria negação de Pedro. O uso da máscara, na verdade, também não há como negar, dificulta a sua respiração, dificulta a sua fala e impede completamente a sua degustação, o seu comer. Né? Então, talvez lembre as 3 negações de Pedro, né? Esse personagem fundamental na história da paixão, muito presente nos momentos finais aqui relatados no filme A Paixão de Cristo. E a questão também da razão formal na Eucaristia apareceria de uma forma bastante assim desdobrada, assim, de uma forma perigosa, por exemplo, na questão da picadinha de abelha, enquanto razão formal neste processo iniciado com esse fator viral. A presença real estaria na própria dimensão do distanciamento social. Um Deus presente, então, ele é obrigado a ser ausentificado. Olha, a questão, por exemplo, que se coloca, por que a Eucaristia tem toda uma relação intrínseca com a história da realidade? A gente pode perceber, por exemplo, uma evidência de que, por exemplo, a razão formal da Eucaristia estaria realmente para a salvação daqueles que comungam a hóstia sagrada. Então, a razão formal da Eucaristia estaria para a vida, para a salvação eterna. Enquanto que, numa possível correlação assim bastante heterodoxa, mas bastante preocupante com o que estamos vivendo, a razão formal neste campo aqui, que lembraria talvez a picadinha de abelha, nos levaria a imaginar, quem sabe, que a razão formal neste processo de adoecimento e morte causado pelo agente viral estaria como que dizendo que a razão formal desse processo é a própria morte. Então aí a gente percebe que é possível conversar. O livro de Xavier Zibiri, esse livro assim que é um desafio em si mesmo, não me ouso a discuti-lo, apenas sugiro que aqueles que possam fazê-lo, que se aventurem nesta selva de conhecimento. E que, por exemplo, o texto, o apêndice intitulado Reflexões sobre a Eucaristia, aqui presente nesse livro, pode nos ajudar a entender, a conversar, por exemplo, com o filme A Paixão de Cristo e com a própria realidade que estamos vivendo. Olha, o filme, ele traz assim, além da própria dialética, a própria dicotomia entre Pedro e a sua negação, né? Pedro e a sua negação, e Judas, a sua traição, um contraponto ao mascaramento e à picadinha de abelha, este processo também dual que aparece nessa correspondência assim, bastante especulativa, ela também se desdobra exatamente para um outro plano em que outros personagens fundamentais presentes na paixão e no próprio filme bem relatados, que seria Maria em companhia de João e Madalena. Então, assim como os personagens Judas, Pedro, estarão em dimensão de entrega, de pecado, de queda,
de ausência, os personagens Maria, Madalena e João, Maria Mãe de Jesus e João, estariam exatamente próximos a essa correspondência com a presença real da Eucaristia, com o modo de presença e com a razão formal. Olha, é tão forte essa questão que estamos tentando, assim, de uma forma até ousada, assim, especular e sugerir, que, por exemplo, antes da comunhão, na missa ainda, naquela parte assim, já próxima à conclusão final, quando os fiéis se preparam para a comunhão, e que o sacerdote diz, todos, enfim, aquela expressão que foi tirada do Evangelho, uma experiência de cura, de um centurião que pediu a cura para, uma pessoa sua, em que isso é colocado na missa como uma expressão litúrgica, mais ou menos assim, algo assim, dizendo que, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dissei uma palavra e serei salvo. Então, eu não sou digno que entreis na minha morada. Estamos na questão da presença real. A morada é o próprio ser, o próprio corpo, a própria alma. Mas dizei uma palavra, um modo de presença, e serei salvo. A razão formal. Só que, transpondo esta dinâmica, estes comandos assim ontológicos para o que estamos vivendo hoje, a gente percebe uma inversão assim problemática, exatamente quando diz que algo como eu vou entrar no seu corpo, talvez, o que diria o agente viral, eu vou entrar no seu corpo, né? Eu vou entrar no seu corpo, na sua casa, e vou matá-lo com uma simples informação vital. Então, para a expressão não sou digno de ter minha morada, na questão que estamos vivendo, apareceria a constatação: vou entrar em você, diria o agente viral, apenas com uma informação vital. Porque o vírus é uma informação vital que faz o hospedeiro trabalhar para ele até morrer. Na inversão do que é a Eucaristia, que exatamente é a fonte da própria vida. O agente viral faz o hospedeiro trabalhar para ele, o vírus, até morrer. Já a dimensão eucarística, o Cristo que morreu por nós, ele dá a vida. Então há toda uma inversão completa. E por fim, então percebe-se que a correspondência entre essa expressão assim tríplice da Eucaristia aparece também de alguma forma desdobrada no que estamos vivendo hoje. Então fica a sugestão de ler este filme de Mel Gibson, uma das maiores realizações do cinema em torno da Paixão de Cristo, numa conversa assim bastante desafiadora com o livro de Xavier Zibiri, O Problema Teologal do Homem, o Cristianismo. Poderíamos aí chamar uma série de passagens do filme, mas o tempo é curto, não podemos nos estender. Só diria o seguinte, para terminar, assim, num resumo do resumo, as coisas que eu anotei aqui, mas não vou poder falar, ficaria para outro vídeo. Diria o seguinte, olha só. Diria algo assim, mais ou menos assim, cadê? Eu acho que mais ou menos o que eu quis dizer. Então fica a sugestão. Quem sabe possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E ficaria então a indagação, seria o agente viral uma pandemia com áreas de provocação, de um dedo humano aí na jogada? Seria o agente viral um potencial, teria ele um potencial simbólico numa eventual
anticristianismo teria, se a gente virar esse potencial simbólico, diante dessas correlações entre a questão da Eucaristia, como colocado em Zibiri, e como bastante ilustrado no filme Paixão de Cristo, ficaria então essa indagação para ser melhor explorada. Boa Páscoa e boa reflexão em torno desse grande mistério.